Deixa eu ser direto. As ações de mineradoras, especialmente as ligadas ao ouro e à prata, estão em um ponto historicamente absurdo. Mesmo depois do movimento recente de alta, com alguns papéis dobrando ou até triplicando, o setor continua próximo do piso histórico quando comparado a outros ciclos. Isso não é percepção, é dado. O mercado ainda não reprecificou o que está acontecendo de fato por baixo da superfície. O que está em jogo aqui não é um rally pontual, nem uma aposta tática de curto prazo. Trata-se de uma mudança estrutural profunda no ciclo das commodities, algo que só aparece poucas vezes por geração. Quem já viveu outros grandes mercados de alta sabe reconhecer os sinais. E os sinais estão todos alinhados. O ponto central dessa tese começa pelas margens. Durante anos, as mineradoras sobreviveram com margens apertadas. O ouro era negociado perto do custo de produção, e isso tornava o setor pouco atraente, frágil e sem capacidade de gerar valor significativo para o acionista. Margens de 50 ou 100 dólares por onça não mudam o jogo de ninguém. Elas apenas mantêm a operação funcionando. Agora, o cenário é outro. O preço do ouro se deslocou para um patamar muito mais alto, enquanto os custos totais de produção permanecem relativamente estáveis. Isso criou uma diferença inédita entre receita e custo. Uma diferença tão grande que, na história moderna da mineração, praticamente não existe precedente. Essa assimetria transforma completamente a matemática do setor. Empresas que antes lutavam para sobreviver, agora estão diante de um potencial de geração de caixa extraordinário. Quando você coloca isso no papel, o impacto fica claro. Um produtor médio, que extrai algumas centenas de milhares de onças por ano, sai de um lucro modesto para um fluxo de caixa que pode chegar a centenas de milhões, ou até bilhões, dependendo da escala. O detalhe crucial é que o mercado ainda não ajustou as avaliações para essa nova realidade. As ações continuam precificadas como se as margens fossem temporárias ou irrelevantes. Esse descompasso é onde mora a oportunidade. Mas o ouro é apenas parte da equação. A prata adiciona uma camada ainda mais explosiva a essa tese. Diferente do ouro, a prata enfrenta um gargalo estrutural de oferta. A maioria das pessoas não percebe isso, mas grande parte da prata produzida no mundo não vem de minas dedicadas exclusivamente a ela. Ela surge como subproduto da mineração de outros metais, como cobre, chumbo e zinco. Isso significa que o aumento do preço da prata, por si só, não gera automaticamente um aumento proporcional na oferta. Você não abre uma mina de prata do dia para a noite porque o preço dobrou. A geologia não responde a gráficos. Os depósitos já existem, os projetos levam anos para sair do papel. E a maior parte da produção está amarrada a decisões tomadas por mineradoras focadas em outros metais. Esse é um bloqueio natural, físico, impossível de contornar rapidamente. Ao mesmo tempo, a demanda por prata está se expandindo de forma acelerada. Energia solar, veículos elétricos, data centers, inteligência artificial, aplicações militares e infraestrutura de comunicação exigem quantidades crescentes desse metal. A prata não é substituível em muitos desses usos. Ela é um insumo crítico. O resultado é um déficit persistente entre oferta e demanda, que já dura vários anos consecutivos. Quando déficits estruturais se acumulam, os estoques acima do solo começam a desaparecer. A reciclagem ajuda, mas não resolve. Chega um ponto em que o preço precisa subir para racionar a demanda, ou incentivar investimentos que, mesmo assim, levam tempo para se materializar. Esse tipo de desequilíbrio não se corrige de forma suave. Ele se resolve com movimentos abruptos. É aqui que entra a analogia perfeita para entender o que pode acontecer com as ações de mineradoras. Imagine um enorme reservatório de capital tentando fluir para um setor extremamente pequeno e líquido. As grandes empresas absorvem parte disso, mas o verdadeiro impacto ocorre nas empresas menores, onde não há oferta suficiente de ações para atender a demanda quando o dinheiro chega de verdade. Essas empresas de menor capitalização são mais voláteis, mais arriscadas, mas também oferecem uma alavancagem incomparável. Um único evento positivo pode dobrar ou triplicar o valor de mercado em pouco tempo. Um avanço em licenciamento, uma descoberta relevante, um acordo de financiamento ou uma melhora operacional já é suficiente para provocar movimentos explosivos. E o mais importante, muitas dessas empresas ainda não têm participação institucional significativa. Quando os grandes fundos decidem entrar, simplesmente não há ações disponíveis. Esse é o mecanismo por trás dos movimentos de 10 para 1 que marcaram ciclos anteriores. Não acontece de uma vez. Primeiro, o setor forma um fundo. Depois, constrói uma base. Em seguida, rompe resistências importantes. Só então vem a fase vertical, quando o público entra em massa, movido por manchetes, desempenho passado e medo de ficar de fora. É nessa última fase que as maiores distorções acontecem. O estágio atual parece estar entre a base e o rompimento.
Os indicadores técnicos de fundos que acompanham mineradoras mostram consolidação saudável, com queda de volume nas correções e acúmulo gradual. Isso sugere que os vendedores estão se esgotando, enquanto compradores mais pacientes constroem posição. Não é o comportamento típico de um topo, é o comportamento de um mercado se preparando para algo maior. Nada disso elimina os riscos. Esse setor nunca foi, nem nunca será, para investidores avessos à volatilidade. O ambiente macroeconômico pode atrasar o movimento. Taxas de juros elevadas pressionam ativos de risco e aumentam o desconto sobre fluxos de caixa futuros. Questões geopolíticas podem destruir valor em regiões instáveis. Problemas de execução são comuns em empresas menores, que dependem de boa gestão e acesso contínuo a capital. O fator tempo também é crítico. Uma tese pode estar correta e, ainda assim, levar mais tempo do que o investidor consegue esperar. Quem usa alavancagem excessiva ou entra sem margem de segurança pode ser forçado a sair antes do movimento principal acontecer. Por isso, esse não é um jogo de pressa. É um jogo de posicionamento, paciência e disciplina. A forma racional de lidar com esses riscos é diversificação inteligente e dimensionamento adequado. Não se trata de apostar tudo em um único nome. Trata-se de montar uma cesta equilibrada, com produtores para a estabilidade, desenvolvedores para potencial intermediário e exploradores para a assimetria máxima. Isso reduz o risco específico e mantém a exposição ao movimento estrutural. Outro ponto essencial é a escolha de jurisdições. Países com regras claras, respeito à propriedade privada e histórico de estabilidade oferecem um nível de proteção maior. Nenhuma jurisdição é livre de risco, mas algumas são claramente superiores a outras. Esse filtro, por si só, já elimina uma parte significativa dos problemas mais graves. O mercado de papel também merece atenção. Durante anos, a negociação de derivativos distorceu a formação de preços dos metais. Isso é documentado e já aconteceu diversas vezes ao longo da história. Mas distorções desse tipo não duram para sempre. Quando a realidade física entra em conflito direto com contratos financeiros, a reconciliação é inevitável. E quando ela ocorre, costuma ser rápida e violenta. Os sinais dessa tensão já aparecem. Estoques registrados diminuíram drasticamente. Prêmios em mercados físicos mostram que compradores não estão dispostos a aceitar preços artificiais. Em algum momento, o papel precisa se ajustar ao físico. Quando isso acontece, as mineradoras reagem de forma desproporcional, porque estavam precificadas com base em uma referência distorcida. Tudo isso nos leva ao ponto decisivo. Estamos diante de uma configuração rara, onde margens inéditas, oferta restrita, demanda crescente e avaliações deprimidas coexistem. Esse tipo de assimetria não aparece com frequência. Quem reconhece cedo tem a vantagem do tempo. Quem chega tarde paga o preço da euforia. A decisão, no fim, é simples, embora desconfortável. Ou você aceita a volatilidade e se posiciona com lógica, sabendo que o retorno potencial vem acompanhado de riscos reais, ou você fica de fora e observa o processo acontecer à distância. Não existe meio termo confortável em ciclos assim. Movimentos transformadores não acontecem em linha reta. Eles exigem convicção, estudo e capacidade de suportar períodos de frustração. Mas quando se concretizam, recompensam justamente quem conseguiu pensar além do curto prazo. A história mostra isso repetidas vezes. O momento atual não é sobre certeza absoluta, é sobre probabilidade assimétrica. O desequilíbrio entre oferta e demanda é mensurável. As margens são reais. A reprecificação ainda não ocorreu. O resto é ruído. Quem entende isso não procura confirmação diária no preço. Procura coerência na tese, e quando a coerência permanece intacta, o tempo passa a trabalhar a favor, não contra.